Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aguinaldo Antônio e estamos aqui para mais uma transmissão do Desmistificando a Inteligência de Mercado. E aí, Luiz, tudo bom? Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Mestre Hilton, tudo bom? Bom dia, mestre. Tudo caminhando. Mais uma apresentação bacana do mestre da informática. Você sabe que nós temos mais um qualificado na roda, né? Doutorando qualificado. Pô, bacana, aí. hein? Tcheconello, bom dia, bem-vindo aí também. Que bom. Hein, ô Hilton, tava falando e cortei. O homem passou pela qualificação essa semana, deve estar pulando de Que alegria. bacana, hein? Com A gente certeza. está vendo uma feição bem mais tranquila, hein? Estava vendo ele tenso, não sei o quê, agora está com ar beatífico aí, tá quase em nirvana ali. Parabéns, Então, parabéns, Luiz, parabéns. Legal. Parabéns, hein? Todos. Valeu. Isso mesmo, que bom. Bom, vamos lá. O tema de hoje, Luiz, você lembra? Eu acho que tinha alguma coisa a ver com redes neurais, se eu não me engano. Né? E aí, Hilton, você que vai apresentar hoje, né? Ah, é? Sou eu, é? Assim que é amigo, né? A gente recebe a meta na hora ali, está quente. Opa, olha, vai ser bacana, vamos aprender com o mestre Aguinaldo aí hoje. Muito bom. Bom, passamos por bases de dados, Power BI, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, agrupamento de dados usando o ECA, usando o R. Teve um dia desses de pesquisa qualitativa, nós dividimos aí o tempo e apresentar SPSS, R e o ECA, né? E hoje, pensando assim, né, nós estamos com volume de dados, né? Precisamos trabalhar com volumes de dados. Hoje em dia, com esse crescimento aí de exponencial de informações, de dados, a gente precisa entender um pouco, né? Trabalhar um pouco mais com classificações, o que a gente chama de mineração de dados, posso dizer assim, né, Luiz? E aí eu acho que a gente pode aqui hoje fazer uma apresentação ainda pequena, mas daquilo que pode ser rico para você que trabalha com dados de empresas, até para previsão de cenários de mercado, fazer com que a empresa construa aí um bom painel de dados e que faça com que os dados eles aprendam por si, né? É essa a ideia, né? Quando a gente fala de redes neurais, pegar os dados e falar, e agora? O que eu faço com isso aqui? Na verdade, é o computador que vai fazer por você. Aí, ó, o Tcheconello tá mandando um abraço para você aí, ó. Aqui já tem 2 qualificados, Tcheconello. Semana passada foi a minha, por isso que a gente estava aqui pulando semana passada, e agora tem hoje novamente. É isso aí. Muito bom. Então, a ideia é essa, e eu gostaria de começar aqui. Infelizmente, o Luiz e Hilton, eu tenho que contextualizar o que é, né, o que é o redes neurais, e eu vou colocar meu PowerPoint, eu não estou vendo, peraí que eu vou compartilhar a tela, mas eu não estou vendo vocês aí por enquanto. Vai lá. Conseguem ver minha apresentação aí, né? Sim. Perfeito. Beleza. Bom. Então, olha só, esse desenho aqui é um desenho típico de redes neurais, não é de redes neurais artificiais ainda, é uma rede neural mesmo, né? Em 1943, um cara chamado Warren McCulloch e o Walter Pitts, eu não sei se é bem assim que a gente pode falar, né? Até peço desculpas. Eles desenvolveram um primeiro modelo matemático, usando o modelo de um neurônio. E aí, nesse trabalho, eles fizeram um cálculo lógico das ideias intrínsecas de uma atividade nervosa. E aí eles descreveram esse modelo matemático como se fosse um modelo simples para neurônio. E aí, isso aí, tudo que eles desenharam lá, representava uma única célula de um sistema neural, que recebe as entradas
depois processa essas entradas e retorna uma saída. E aí hoje a gente conhece como modelo neural McCulloch-Pitts, que é o modelo, digamos assim, o pai das RNAs, que são as redes neurais artificiais. Aqui para frente eu vou falar de RNAs. Então essa é a origem das redes neurais artificiais. E são feitas baseadas em algoritmos que estão ali, né, inspirados no modelo do cérebro humano para executar uma determinada tarefa ou até uma função, se for o caso, né? Nesse caso, né, a RNA, aí a gente está falando de um modelo simples, né, de RNA, né? Ele passou a ter complexos tamanhos e aplicações, enfim. Não sei se vocês talvez já tenham ouvido falar, né, que nessas, como eu suponho que vocês dois principalmente sabem de programação, a gente pode colocar muitas vezes nessas entradas alguns pesos associados à entrada. Então, dar importância para a entrada da informação é interessante. E aí a rede vai se ajustando de acordo com esses pesos. E daqui a pouco eu vou comentar que esses cálculos aí, né, esses ajustes, eles fazem com que você tenha ali várias idas e vindas no cálculo, até que ele se ajusta de uma certa forma. No meio do caminho, tem alguns, chama-se de detritos, que é o que recebe o sinal de entrada através de sinapses, que são as conexões, né, de outros neurônios, e respondem a uma saída, que é resultante dessas entradas. E aí eu vou mostrar o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais. O lado direito aqui tem um modelo simplificado, que aí eu estou falando do que? Detritos, são essas pontinhas aí das entradas. Aí depois tem no meio, né, tem as membranas, das membranas tem o citoplasma. Aí me perdoem, gente, eu não sou médico, aqui nós estamos usando modelos para exemplificar como que é o neurônio, que na verdade ele, no exemplo de baixo, ele demonstra um exemplo muito mais complexo. Até agradeço aqui o material que eu usei como fonte dessa apresentação de hoje, é o material que eu usei da aula de análise preditiva de dados, que eu fiz a disciplina na USP. Eu fiz com o professor Dr. Vidal, e ele disponibilizou esse material para a gente. E aí dá para mostrar tanto esses dois da direita, né, que é a simplificação das redes neurais normais, com do lado esquerdo, que é a rede, que é a RNA, o modelo esquemático do RNA. Então, você vê que eles têm ali, né, as entradas são 3 entradas no caso desse modelo matemático aqui da esquerda, né, e que tem uma similaridade com esse da direita, e aqui tem um núcleo central, que depois tem uma saída que leva para as terminações sinápticas. Saídas podem ser várias. Então, no caso das redes neurais artificiais, elas podem ser definidas como um conjunto de unidades de processamento. E então, quando a gente coloca os dados lá, né, as RNAs é quem fazem o processamento. Tem um detalhe aqui, que inclusive, né, para alguns processos de transparência, que precisa de transparência, como que é a discriminação da informação, por exemplo, crédito, score. Para score, é importante você ter uma clareza, como vai ser o resultado. Aqui nós temos um problema para aplicação de crédito de score na RNA, porque a Basileia obriga a ter uma regra clara. Como que você classificou, como que você associou essa pessoa com se ele é futuro devedor ou ele é uma pessoa boa, uma pessoa pagadora, né? Então nós temos aí alguns problemas, tá? Tudo bem até aqui, Luiz e Hilton?
Olha, eu estou achando interessante quando você está falando dessa parte da modelagem matemática aqui. Esse semestre eu estou aplicando a disciplina de pesquisa operacional e essa semana nós falamos especificamente sobre a modelagem, né, que é justamente identificar as variáveis que você tem dentro de um problema a ser analisado. E depois conversamos também sobre essa questão dos pesos, né, e que o modelo vai se ajustando, tem uma retroalimentação, né, e esse vai ajustando o modelo até chegar no resultado que seja mais adequado, né. Então você tem um modelo preliminar, né, vamos dizer, um rascunho, e depois você vai testando a importância dessas variáveis que você elegeu e também os pesos, né. E interessante como a gente busca inspiração, né, na área da biologia, né, para trazer essa modelagem para o campo dos negócios, né. Então, assim como você comentou aí sobre análise de crédito, né, qualquer tipo de modelagem em várias áreas de conhecimento, né, são possíveis, né, através dessa tecnologia de modelar, né, de tecnologia no sentido de aprender nessa técnica de modelagem, de refinamento contínuo, para você poder obter algo que explique melhor um fenômeno e seja capaz até de predizer, né, ações futuras ou resultados futuros a partir disso. Então, muito interessante. Eu, sinceramente, eu tô fazendo vocês sabem, né? Eu tô desde manhã, a gente tá desde manhã. E aí, tudo bem, né? Como é que tá a coisa? Eu falei, não tá nada bem. A gente fica nervoso, porque é a primeira vez que a gente tá falando de uma coisa que é muito nova para muita gente, né? A gente tá falando de uma área, né, que a gente domina pouco, que é a área, a gente tá misturando com a área da saúde e tentando levar para a área da administração. Mas eu estou sentindo firmeza, porque você falou agora é o próximo slide que eu vou apresentar. Mas ó, só para você ter ideia, Luiz e Hilton, a rede neural humana possui características bem excêntricas, né? E cada neurônio desse que a gente está mostrando no cérebro humano, né, ele é ligado por conexões sinápticas, e ele tem... ele é conectado a outros pelo menos 6 mil neurônios, fazendo um total de 600 trilhões de ligações sinápticas, viabilizadas por mais de 50 substâncias neurotransmissoras. Olha só que interessante, né? No caso do RNA, pois não, Hilton? Não, uma coisa que eu ia falar que talvez exatamente em cima do que você está falando, que uma vez eu tentei pelo menos ter uma ideia geral do que era o estudo do cérebro, não sei o quê, e aí, nossa, o que eu vi foi que ninguém sabe direito como é. E aí uma coisa que eu acho bacana, que acho por isso que é possível a gente de TI mexer com rede neural. Esse modelo aí sei lá, não lembro a data que você falou, 1900 e bolinha, é um modelo muito simplificado. Se você falar isso hoje para um cara que estuda o cérebro biologicamente, sei lá, um médico, neurocientista, não sei o quê, o cara vai rir da sua cara, vai falar, não, é muito mais complicado. E aí, por isso que a gente consegue usar em programação. Esse modelo é extremamente simples, né? E, assim, eu estou vendo o professor que é um acadêmico, praticamente um doutor, né? Só não é doutor porque por uma formalidade, a gente fica na academia, a gente fica com cuidados tal, mas acho que, assim, sem querer abandonar os cuidados, a gente pode ter certeza que são coisas, já são distintas, entendeu? E eu acho duas coisas interessantes. Uma, como o professor Luiz Pacheco estava falando, a gente se inspira na biologia, mas não necessariamente a gente está seguindo a biologia, né? E outra coisa é que, às vezes, uma ideia, a questão da pesquisa, né? Às vezes, uma ideia que, no fundo, está errada, né? Porque já não modela mais o neurônio de verdade, ela ainda assim pode ser muito útil, né? E quase tudo que a gente ouve falar hoje em dia de inteligência artificial, pelo menos na mídia, passa pelas redes neurais, né? E é interessante, primeira vez que eu vi, só para falar isso, que eu vi a sigla agora em português, inclusive é muito boa, a primeira vez que eu vi falarem de redes neurais, as iniciais em inglês são ANN. Isso. Aí eu fiquei pensando, pô, quem que é essa mulher aí? Ana?
E aí é outro mundo, né? E aí é um negócio que tomou o mercado, né? No Brasil, pelo menos, se ouve falar de data science, coisas semelhantes, você está falando de rede neural. Não adianta, tem muito mais coisa tal, mas pelo menos em congressos tal, o que todo mundo está falando é isso. E eu acho que quem está assistindo essa apresentação do professor aqui, do professor Agnaldo, está tendo uma honra muito grande de aprender o assunto por uma pessoa que vai explicar de uma forma muito clara, muito bacana, e eu tô gostando muito de estar aqui ouvindo, muito bacana. O Tcheconello escreveu aí, né, Luiz? Você está colocando para mim, que bom. A exemplo do organismo humano, uma empresa também é um organismo vivo, sem dúvida, muito dinâmico. Concordo com o Tcheconello. Inclusive, existem, né, teorias. Teoria da ecologia, por exemplo, né, Tcheconello? Que é muito conhecida, né? Embora não muito aplicada, mas é uma teoria conhecida nas teorias da administração, né? Muito bom. Vou avançar, então. Eu perdi em algum lugar aí, eu devia ter falado, mas esse modelo matemático aqui, a RNA, ela forma pelo menos 2 elevado a 11, desculpe, 10 elevado a 11. Nossa. É um número de redes que a gente pode formar, né? E como vocês falaram, a gente já pontuou alguns elementos importantes aqui, então, cada RNA, ela realiza funções simples, então coletar os sinais existentes nas suas entradas, pondera os sinais recebidos de acordo com os pesos. Eu tô apontando isso porque na hora de mostrar, eu vou só mostrar código, mas eu tenho que lembrar, olha, isso aqui foi importante por isso, né? O terceiro ponto é agregar os resultados de acordo com a função operacional. O quarto é produzir a saída, a resposta de acordo com a função da ativação. Então aí, Luiz, voltando naquilo que você acabou de falar, aqui a gente chama de redes neurais feed forward e feedback, tá? Que você falou, existe aquele modelo de retroalimentação, mas existe o que é só direcionado para a saída. Elas são constituídas por 3 elementos, então, nesse caso aí. É importante porque vocês são conhecedores da teoria dos grafos. Eu estou aqui meio que ensinando padre rezar amém, né? Para Luiz e para Hilton, principalmente quem veio de C. Eu me lembro que o Luiz, claramente, ele dominava uma coisa muito bacana quando a gente fazia alguns códigos, né, Luiz? A gente tinha que entender de teoria dos grafos, né? Porque a gente tinha um exemplo da aviação, não sei se você lembra, que a gente tinha que aplicar em aula, né? Lembra desse exemplo? Lembro, com certeza. Não só esse da aviação, mas também é interessante que a gente está falando de programação, né, da área de TI, mas a TI é só um meio, né, para a gente chegar no objetivo. E na pesquisa operacional a gente também aborda a teoria dos grafos, né, de uma outra maneira e traça lá os melhores caminhos, né, para as rotas de entrega, também calcula redes, faz uma série de inferências, né, a respeito de vários temas, né, da organização da empresa como um todo. Bem lembrado, eu até vou deixar a dica aqui para procurem no YouTube, pesquisa operacional, Éder Cassetari, Marco Antônio, professor Marco Antônio da USP, são pessoas que conhecem muito sobre pesquisa operacional. Mas voltando, então aqui nessa questão das redes neurais, elas são constituídas de 3 elementos que dá para a gente ver aqui. Um é a forma como esses neurônios estão dispostos, um em relação ao outro, essa é a arquitetura. O segundo é a topologia. E aí, quando eu falo de topologia, o que vocês lembram de topologia? A gente tem que lembrar que a topologia requer, né, não só as bolinhas, né, mas os pesos, os limiares, as funções de ativação, no caso aqui das redes neurais, que isso é importante. E o terceiro ponto é o treinamento, porque senão não seria uma RNA, né? A gente, então, coloca os dados, coloca os dados, aplica na arquitetura,
ver se funciona, que topologia que a RNA montou, ou você definiu, melhor dizendo, feed forward ou feedback, e depois você, na terceira, faz treinamento com os dados. Então, se você tem dados de 2.000 registros, por exemplo, que é muito pouco, mas é um exemplo, né? Então, você consegue separar ali dos 2.000, 800 registros, e os outros 1.200 você usa para efetivamente ver se funcionou. Então, é bom você ter essa parte, né, separar uma parte dos dados sempre e fazer a execução para ver o que dá, tá? Existem dois tipos, né, de redes, então, essas duas, elas assim, porque a feed forward, ela é uma rede que não é recursiva, e no caso dos neurônios ali, né, nessa conexão eu estava apontando para o lugar errado, querendo mostrar para vocês aqui na outra tela aqui. Os neurônios de uma camada só estão conectados a um neurônio da próxima camada. Então você vai ver aqui que a conexão é só com a próxima camada. É diferente e aí, né, esse é o feed forward. Nessas feed forward aqui, os sinais fluem apenas na direção então, da camada de saída, né? Agora, já o feedback, não. O feedback ele pode fazer, como esse exemplo aqui, né? Ele pode fazer, ou até sair, né, depois que entrou, ele pode trabalhar várias vezes com as redes conectadas, né, recorrentemente. Então, esse exemplo aqui demonstra basicamente isso, que você pode voltar, né, conectar novamente com redes, desculpe, com neurônios já utilizados. Bom, na parte de treinamento do RNA, a gente precisa, então, a partir da apresentação dos dados da amostra para o treinamento, que ali a gente identifica, né, o comportamento, a gente identifica que sistema, que fenômeno está sendo pesquisado ali. Depois que você fez tudo isso, então você ensina a rede. Aí a rede, depois que começa a aprender, né, com os dados, ela é capaz de produzir saídas esperadas, desejadas. Isso que é importante a gente lembrar. Então o processo é assim, né? Uma aplicação ordenada dos dados, depois identificar os pesos sináticos, aí ver se bateu o objetivo final, as saídas, as soluções produzidas. Depois desses passos, dessa aplicação, então a gente faz ali algumas análises de características até discriminantes, né? O que é bom e é ruim, porque é por isso que a gente tem que entrar nesse processo aí. Depois, na parte das amostras e épocas de treinamento ali, né, a gente acaba separando, como eu falei, 70% assim, do conjunto total de dados. E dos 70%, você usa para os efeitos finais. 30% você usa para aquela amostrinha de conjunto de dados que vai ser usado para como parte aceitável, ver se está tudo funcionando direitinho ou não. Então você divide 70-30, 80-20, para você testar, né? Ver se funcionou o processo de treinamento, ver se funcionou o ajuste e os pesos, que ele mesmo que coloca os pesos, e a topologia, que a gente também pode entender como sinático. Um detalhe que está aqui nesse slide aqui, né, é que a gente tem um treinamento que ele pode ser o modelo supervisionado, o não supervisionado, e o treinamento que ele estrangula os dois, como chamar treinamento com reforço, tá? Eu estou tentando acelerar para fugir um pouco dessa parte conceitual, mas achei que já está ficando grande. Mas aqui eu já começo a mostrar um pouco para onde que a gente pode aplicar RNA. Por exemplo, reconhecimento de padrões, reconhecimento facial, detecção de objetos, reconhecimento de impressões digitais. Então, Facebook, por exemplo,
Será que não usa no reconhecimento facial RNA? Com certeza. Detecção de anomalias. No caso de detecção de anomalia, a gente pode identificar alguns padrões incomuns, né? Séries temporais, identificar, né, o preço de ações, previsão meteorológica, por exemplo, preço de ação, isso é muito comum hoje, a gente entrar num software e o software ficar testando ali, né? Até quanto que você consegue suportar aquela variabilidade da ação, né? E na parte de processamento de linguagem natural, a gente pode usar, por exemplo, classificação de texto. Sabe aquilo que a gente apresentou lá atrás, do Atlas TI, que ele faz nuvem de palavras? A gente pode usar a RNA para ele aprender a formar a nuvem de palavras. Então, imaginem, gente, a aplicação disso hoje na área de medicina, na área do direito, né? É por aqui que está se aprendendo o modelo que um juiz tem para decidir uma determinada sentença. Então, é usando modelos de processamento de linguagem natural, né? Isso que é interessante. Também reconhecimento de fala, e, aliás, eu comecei a testar, eu não tenho ideia de como é essa estrutura da Alexa, mas a Alexa ela consegue me fazer aí um reconhecimento de fala, ela identifica claramente ali, né, quando eu estou pedindo para ela alguma coisa ou quando a minha esposa está pedindo alguma coisa. Não tem registrado o nome da Marcinha, mas ela fala, desculpe, não estou reconhecendo sua voz. Aí Marcinha fica pé da vida. Mas Você é bem que isso. programou ela para fazer isso, né? Conta a verdade aí. Alexa, bom dia. Olha lá. Tá bom, quietinha. É assim, gente, é muito interessante esse tipo de coisa, porque tem muita coisa ainda obscura. Isso que para nós ainda tem muita coisa obscura. Não é no sentido de negativismo isso, tá? Mas no sentido de que a gente ainda precisa explorar muito para entender esses modelos matemáticos que tem por trás das redes neurais. Não é tão fácil assim. Por Tem fim... outra aplicação que me lembrou aqui desculpa, agora, essa vai lá. parte de texto, para tradutores, né? Hoje nós É temos verdade. dispositivos de tradução baseados em inteligência artificial, e o interessante é que tudo isso usa serviços em nuvem, né? A Alexa mesmo que você está comentando, né? Você não tem dentro da sua caixinha a inteligência está na nuvem. Então nós Isso. utilizamos serviços muito poderosos, né? Servidores e serviços muito poderosos que estão ao alcance, né, de uma conexão na internet, e isso está disponível no carro, está disponível, né, no seu dispositivo doméstico, está disponível à disposição de qualquer pessoa em qualquer lugar. Então isso facilita muito a comunicação também entre as pessoas, e além dessas aplicações todas que você já tinha comentado, né, tem muita coisa também para acontecer ainda nessa área, um campo muito vasto, né, para empregabilidade também, né, quem tem interesse nessa área, com certeza nós tenho recebido aqui, até compartilhei com vocês no grupo, né, algumas oportunidades de trabalho nessa área, elas têm aparecido com um volume cada vez maior, né? Então quem está assistindo a gente aí, saiba que esse é um ótimo campo de trabalho, em geral, nessa área de ciências de dados, né, um campo muito promissor aí, e que é importante, além de assistir aqui os nossos encontros, né, que possa se aprofundar seu conhecimento, né, talvez fazendo um curso mais formal, alguma coisa que aprofunde, que dê oportunidade de praticar essas coisas de uma maneira mais completa, porque o mercado está muito comprador, né, muito tomador para profissionais que têm conhecimentos nessas áreas. Muito bem, verdade. Hilton, quer Alguma comentar? dica aí de onde as pessoas podem estudar isso, Aguinaldo? Não, mas eu posso, a não ser efetivamente o que a gente, lá no curso de pós do Senac, a gente não vai ter, assim, uma disciplina efetiva só para isso.
mas a gente vai usar a disciplina de gerenciamento de dados e Big Data. Aí a gente usa ao menos uma ou duas aulas só de aplicação prática. Então, lá no curso do Centro Universitário Senac, que inclusive, né, as inscrições estão terminando, até segunda ou terça-feira só, e tá faltando pouquinho, tá faltando 3 pessoas para fazer matrícula, mas fechou 3 pessoas, a gente vai abrir a turma começando as aulas dia 15 de março. Na verdade, as vagas estão acabando já, né? Acho que quem não correr não vai conseguir entrar nessa leva, né? Vai já perder essa oportunidade de mercado. É isso aí. E imagina, a gente vai começar agora e terminar em dezembro. O cara já sai com uma pós-graduação em março. De março a dezembro já sai com uma pós-graduação. Nossa, excelente. Então é assim, não temos um vasto, não vamos explorar efetivamente tudo isso aqui, nós vamos usar desse conhecimento lá numa parte da disciplina, a gente vai usar para aplicações na administração e não nas aulas, não conhecimentos tecnológicos para programação efetivamente, né? Não é o seu caso, meu caso, do Hilton, que somos programadores e que ficamos dando aulas efetivas de programação, né? E vamos que vamos, né? Não, lá o cara vai ter que entender da lógica e fazer uma aplicação. Inclusive, essa semana eu assisti uma palestra do professor Nilo, que ele é coordenador do Senac da Lapa Tito, e ele me disponibilizou, inclusive, algumas aplicações práticas para desenvolver no curso de inteligência de mercado. Ele me deu a deixa, falou, Aguinaldo, ó, tá aqui, ó, tem algumas coisas prontas aqui, na área do direito, na área de pesquisa de dados, tá muito interessante isso. Você tem razão, tem só 3 vagas aí para preencher, para a gente começar a falar, vamos lá. Exatamente. E quando eu quis dizer prática, né, assim, não me referia só a esse tema de hoje, sim a todos os que a gente tem tratado aqui, e também nessa questão de aplicação, né, na área de inteligência de negócios, né. Aqui talvez a gente tenha dado um overview das ferramentas também, mas o que é mais importante disso tudo é a aplicação prática disso na área de mercado. E o legal é que é importante dizer, né, que o curso que você está dizendo, me parece que é voltado para qualquer área de conhecimento, né? Não isso. Pessoal de TI que deve fazer esse curso. Não é só o pessoal dessa área ou daquela, né? Quer dizer, a ideia de inteligência de mercado, ela é muito ampla. Então, profissionais que tenham formação em qualquer área de conhecimento podem e devem, né, se tiverem interesse em aproveitar essas oportunidades de mercado, podem, então, ser alunos, né, do curso que você está comentando. Na última quinta-feira nós fizemos workshop sobre, o Wilton assistiu inclusive, né, sobre inteligência de mercado aplicando competitividade, né, e ali a gente não entrou efetivamente na aplicação prática de redes neurais, mas a gente falou muito do uso de inteligência artificial para ajudar a compreender esse novo mundo complexo, que não mais é VUCA, né? Que não é mais o termo VUCA, mas é o termo BANI, que eu ainda estou tentando aprender. Tcheconel, você está aí? Manda um oi aí. Hilton, o que você achou do workshop da quinta-feira? Uma coisa que eu estou achando interessante é que está tendo uma segunda onda de popularização. Que quando eu comecei a mexer com computador, lá no tempo dos computadores a lenha... Lá veio de novo, 1927. Ele vai falar de novo, de 1927. Não sei o quê, é que mexia no computador. 1927, por aí. Então, 1927 antes de Cristo. Mas eu acho que está acontecendo essas ferramentas todas de inteligência de mercado, algumas que até a gente já discutiu nessas lives, estão trazendo uma segunda onda nesse sentido de popularização. Que, por exemplo, quando você usa eu fiquei muito impressionado com o dashboard que esqueci o nome do rapaz mostrou. Ah, tá. Na verdade, os pastéis não vão poder ser consumidos no local. Ai, meu Deus do céu. É ruim, né? Bom, normal.
Então, é muito fácil de usar, né? Tem detalhes técnicos e tal, mas é poderosíssimo e você não precisa ser programador para gerar aquela dashboard muito bonita, inclusive, né? E aí eu estou achando interessante isso, que tem um monte de recursos de rede neural e não sei o quê que você pode usar para, enfim, para compreender melhor os dados da sua empresa, tal, para ter mais inteligência de mercado. E você não precisa necessariamente ser um bruta do estatístico, um bruta do programador. Você precisa realmente ter a inteligência do negócio, né? Isso que é muito interessante. E é uma coisa que eu estou achando interessante também, que antigamente eu via os programadores, não sei o que, americanos, os caras têm muito mais visão de negócio que o técnico brasileiro, né? A gente, acaba como técnico, acaba ficando meio distante da coisa da empresa, né? A gente só fica lá na telinha e esquece, né? E os caras americanos, eles já têm essa visão empreendedora desde pequeno, mesmo que o cara em si não seja sei lá, um contratador, né? Ele já sabe no que aquela empresa está fazendo, por que aquele programa dele é importante. E aí acho que essas ferramentas todas e esse curso Inteligência de Mercado é sei lá, um ápice disso, né? Estão trazendo esse conhecimento da empresa para uma estão trazendo o conhecimento da empresa para o programador, que é um técnico que normalmente não vê isso, mas também estão trazendo o poder de ferramentas já prontas para quem não é técnico, né? Muito interessante. Eu acho que é uma espécie de segunda revolução industrial, vamos dizer assim, na parte de TI, né? O professor Agnaldo, aí, que é especializado em administração, além de especializado em outras coisas, ele com certeza deve poder explicar melhor, mas eu já tenho ouvido gente falando em indústria 3.0, 4.0, sei lá, já perdi a conta. 4.0 então, estamos. 4.0, mas então, são coisas novas, são revoluções industriais acontecendo e a gente, quem não é, sei lá, mais muito ligado à administração, às vezes não está consciente, né? Mas é muito interessante. Eu acho que esse curso de inteligência de mercado vai contribuir muito, né, para todo mundo, né, para quem é técnico, que precisa ter uma visão de empresa, né, e para quem já tem a visão de empresa, mas não tem as ferramentas, né, vai ser muito interessante. Muito bom. O Tcheconello está nos acompanhando, eu vou até comentar com vocês, a gente precisa combinar com o Tcheconello, trazer o Tcheconello, que ele tem uma visão de estratégia legal, ele tem uma visão de empreendedorismo, ele foi meu professor na ESPM, ele tem uma visão também contábil e também tem uma visão de educação. Você também é dessa área, Luiz? A gente pode combinar com o Tcheconello aí para uma manhã a gente combinar e trazê-lo. Então, dia 3 a gente já tem combinado aqui com o Alessio, né? No dia 20 eu tinha pensado em fazer, está planejado, né? Pelo menos mostrar o uso do SQL Server para armazenamento dos dados. E aí a gente pode combinar com o Tcheconello, ou ainda nesse mês de março, ou para o mês de abril, a gente trazê-lo para conversar alguma coisa. Não precisa ser de tecnologia, Tcheconello, fique tranquilo, né? Aqui a gente toma conta, né? Muito bem, vamos lá. Deixa eu, então, agora voltar para a minha telinha, que é a telinha do R. Isso aqui eu sei que quem manda é o Wilton, mas eu vou ser ousado aqui, Hilton, de trazer o R no RStudio, tá bom? E aqui eu tenho, peço desculpas, eu tenho que usar uma colinha, porque eu já estou ficando fraco da memória, né, ô Hilton? Então eu tenho que usar uma colinha aqui de vez em quando para poder ir fazendo algumas coisas. Então, diante dessa explicação toda, eu vou usar agora o R para fazer algumas simulações, mostrar, né, na verdade, como que passa pelo treinamento, como que passa pela aplicação em si, e até comentar em algumas vantagens e desvantagens na hora. Então, se eu tiver meio que
me apertando aqui, peço desculpas antecipadamente. Eu vou fazer 2 exercícios. Um é para construir e mostrar rapidamente, construir e treinar uma rede neural bem básica, que é de classificação de alunos com base no conhecimento e habilidades de comunicação. Então, são esses 2 pequenos exemplos, né? Eu já até comentei com o Hilton antes. E o segundo exemplo, eu tentei fazer uma coisa rápida aqui para concessão de crédito de empréstimo, mas ainda estava me batendo ali. Não deu muito certo, mas então eu vou usar um de regressão para valor médio de casas de aluguel. Já existe um modelo pronto aqui. Aliás, o de concessão de crédito dá para rodar sim. O que não dá para rodar é esse de crédito de casa. Eu tenho que colocar um X aqui no meu apontamento, que tem um erro que está dando que eu não consegui encontrar e estava estourando a hora. Deixo para depois, gravo depois esse exemplo, mas eu já tentei rodar várias vezes, eu já fiz ele várias vezes e funcionou. Tá? E um terceiro, que se der tempo, que é a aplicação de uma ação, tá? Vamos ver se dá tempo. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu tenho que vir até aqui no R e ver se o meu pacote NeuralNet, olha o nome aí, ó. Você está falando de ANN? O nome do pacote é NeuralNet. NN. Acho que foi o Wilton, né, que falou, né? NeuralNet é o nome do pacote. Tem que estar aqui. Ó, NeuralNet tem que estar habilitado. Beleza? Então, você vai ver que ele já rodou o NeuralNet aqui. Beleza. Agora, o que eu penso aqui? Qual é a minha ideia, né? Trazer um conjunto de dados de treinamento. Esse conjunto de dados, eu vou pegar aqui 6 alunos, jogar aqui para dentro e vou colocar as notas de conhecimento e de comunicação, tá? E vou dizer para ele que baseado nessa nota, isso aqui eu vou trazer para cá, a colinha está pronta aqui. Então, primeiro é o conjunto de dados de treinamento. Então, eu estou treinando eu estou treinando a máquina. Ó. Então, para conhecimento, eu vou criar uma variável chamada, uma caixinha, como o Hilton fala, uma variável chamada conhecimento e as notas de conhecimento do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, do aluno 4, do aluno 5, do aluno 6, tá aqui. De comunicação, do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, do aluno 4, do aluno 5, do aluno 6. E aprovação, então, em cima dessa nota, esse cara está aprovado, o outro não está aprovado, não está aprovado, não está aprovado, o outro está aprovado e o outro está aprovado. Então, ele vai aprender com esses 6 carinhas, aprovado e reprovado, ele vai tentar, então, entender como que funciona isso. Bom, quando eu faço isso, eu crio aqui do lado direito, environment, eu criei aqui os valores, estão aqui. Então, estão aqui os dados guardados, né, Hilton? Até aí, tranquilo, né? Acho que é muito bom, né? Agora eu vou combinar essas colunas em um único conjunto de dados. Eu vou formar um data frame. Para isso, então, eu vou colocar aqui, né? Vou criar uma variável que vai aparecer aqui, né? Chamada data frame e vou usar a função data frame baseado nos dados de conhecimento, de comunicação, comunicação e isso. E aprovacão. Para quem não notou, esses nomes têm que ser esses aqui, né? Beleza? Agora, bom, feito isso, ele criou aqui um data frame, né? Com 3 variáveis. Vou ver esse data frame. Então, eu posso clicar aqui nesse botãozinho aqui. Sobre instalar o R, o Wilton já ensinou, né? Mas é aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Conseguiram identificar os 6 alunos aí, né, Luiz e Hilton? Tudo bem? Alô? Vocês estão aí? Desculpa, não quis interromper, tranquilo.
Beleza. Ótimo, tá vendo? Vamos fazer chamada oral. Ô, chamada oral, alguém tá aí? É, muito bom. Continuando. O Tcheconello com a simplicidade dele ali, ó, dizendo sobre educação. Você já deve ter mostrado aí, né, Luiz? Tá certo. Bom, agora eu vou, com isso, eu vou construir o modelo de classificação com uma RNA usando o NeuralNet, né? Então, para isso eu pego, faço tudo isso aqui, aí agora eu vou construir a RNA, tá? Então, detalhe, né? Eu cliquei lá no botão direito, ele já executou a view DF. Agora eu vou fazer aqui, né? RNA, eu estou criando então uma variável, NeuralNet, vou usar a provacão, que vai ser a saída. E a provacão vai ser a saída da resultante de conhecimento mais comunicação, certo? Vou usar para essa neural net, a minha fonte de dados vai ser a DF. Data igual DF, tá? O modelo de rede neural, aqui tem até algumas explicações quando a gente se usa o modelo, quando a gente fala, né, de Hayden 1, é porque a gente está usando só o primeiro modelo, só de ida, mas quando a gente usa outros números, né, 2 ou 3. O 3 é que eu estou querendo trabalhar com camadas ocultas de ativação. Eu acho que é muito eu querer explicar e me aprofundar aqui, mas eu estou querendo até não me enrolar muito, mas a ideia é falar, ó, eu estou querendo trabalhar com camadas ocultas, com 3 neurônios. Então vocês vão. Lembra daquela coisa da redinha dos grafos que eu mostrei? Deixa eu voltar o slide lá que eu acho que fica melhor. Quando eu estava mostrando aqui, ó, esse slide aqui, ó, deixa eu ver, esse aqui, ó. Espera aí que dá uma piscada aqui. Aqui, ó. Então, quantas camadas eu tenho aqui? 3, tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, eu vou trabalhar com 3 neurônios ocultos, tá? É basicamente isso. E aí, 3 camadas, desculpa, não 3, não, 3 camadas, né? 3 fileirinhas daquela. Bom, aí seguindo aqui ainda tem que colocar mais uma atribuição que é o ActFCT, que é a função de ativação. E a ativação, eu vou ativar uma função logística. Está pequenininho, mas já vou aumentar aqui. E essa rede vai ser do tipo linear, vai ser feed forward. Se eu colocar false, eu vou fazer ela como feedback, né? Então, eu vou colocar false para fazer como feedback. Se eu coloco como true, então ela interpreta como feed forward, tá? Muito bem. Agora vamos ver se funciona, né? Professor, Isso. Pois não. Explica para mim de novo a sintaxe que você colocou ali dentro do parênteses do NeuralNet, esse aprovação, conhecimento e comunicação. Explico sim. Fala aqui, esse aqui? Esse de cima? No RNA, No RNA. na chamada. Aqui eu estou dizendo assim, que a saída vai ser a aprovação. O resultado vai ser em aprovação, que vai ser baseada na soma de conhecimento e comunicação. Ele vai aprender isso aqui. Os dados estão vindo daquela... Era só essa primeira parte, obrigado. Era só a sintaxe do aprovação, conhecimento e comunicação. Beleza. Tá bom. Só um comentário. Essa notação aí, que é o tio para expressar
à esquerda fica a variável dependente e à direita as independentes, Independente. é a mesma notação de regressão linear. Eu acho que é uma, se eu não me engano, chama fórmula, é uma coisa meio padronizada no R. Sempre que você quer escrever uma relação de dependência e etc., você usa isso aí. Esse tio e o sinal de mais. A princípio é um modelo linear, né? Talvez. Isso, exatamente. É linear. E inclusive, o Hilton, uma outra coisa importante que o resultado aí, Luiz, é interessante isso. A aprovação, no caso aqui, é um rótulo binário, 0 ou 1. Então, a saída vai ser binária, tá? 0 e 1, tá? É uma outra coisa importante. Bom, bom, vou experimentar aqui, ver se funciona, hein? Atenção, pá. Ixi, parece que veio. O que veio? Veio para cá, né? O RNA, uma lista de 14. Agora eu vou visualizar isso. Ó, tá aqui, ó. Bom, aqui é a lógica que ele usou. Eu não vou me atrever a entrar nisso aqui, mas ele fez aqui a chamada, as respostas, o modelo da lista, os erros. Ele fez aqui uma série de coisas aqui que depois, infelizmente, eu teria que detalhar com muita calma isso aqui. Não é o nosso foco esse resultado, talvez aqui, esse aqui sim, ó, 0.60, 0.0, mas a gente vai chegar nisso aqui, que é o resultado matriz. Eu vou avançar, aí eu vou mostrar isso como uma rede neural, basicamente, que aí fica mais fácil para a gente interpretar. Então, rede neural no R-plot, no caso eu estou usando a RNA, a variável que eu criei agora há pouco. Pronto. Feito isso, tá aqui, ó. Putz, que bacana. E ele disse, aqui ele criou o modelo matemático, né? E olha só quantos passos ele teve, né? Foram 3 camadas totais da entrada até a saída. Ele formou 3 níveis de 3 camadas de neurônio. Ele usou 2 neurônios para a entrada, colocou esses pesos, não sou eu quem determino, vocês notaram. Esses azuis aqui, porque ele está querendo mostrar, né, a relação da regressão. Também não vou entrar nesse detalhe agora, o Hilton já percebeu como é interessante a gente identificar isso aqui. Aí, no fim, ele traz 0 ou 1 no resultado, tá? Fui claro, pelo menos, o mais claro possível. Nossa, muito legal. Na percepção aqui dos dados. Muito bacana. Excelente. Agora eu vou fazer. Agora aqui foi só um aprendizado, certo? Com 6. Agora eu vou fazer aqui um outro conjunto de teste, tá? Então eu vou criar novas variáveis. De novo, vou ter que partir para usar minha colinha aqui só para agilizar. O Agnaldo, a gente tem uma pergunta aqui do Chico Vai Mello. Vai lá. Acho que faltou você mostrar a DF que foi analisada, ou não entendi. Não, eu mostrei. Essa aqui, ó. Mostro de novo. Essa foi a DF. A DF foi uma concatenação daquelas 3 variáveis anteriores. Exatamente. Essas aqui. Ó, eu peguei esses dados, tá vendo? Sim. De conhecimento e comunicação, aprovado. De Sim. Conhecimento não aprovado, aprovado. Então, ensinei isso aqui aliás, estava aberto aqui, ó. Aí, na RNA, eu mandei executar, tá aqui, ó. Ele executou e com isso ele definiu o aprendizado. Agora, aí eu montei essa rede neural. Agora eu vou simular novas entradas. O Ticonello complementou aqui dizendo, ou então a base de análise foi somente os 6 dados iniciais. Foi só os 6 dados iniciais e agora eu vou colocar mais 3 para teste, para prever os resultados, para ver se roda. Então ele que vai ter que me dar resultados. E a gente vai analisar se ele está aprovando ou reprovando. Ele agora, tá?
Então, eu vou criar aqui 3 novas variáveis, vocês vão ver aqui, com nomes diferentes, só para ensinar o computador. Então, eu tive que pegar minha colinha, né? Estou colocando mais, agora sem o aprovado, sem o aprovado aqui, tá vendo? O anterior tinha um aprovado, agora não tem um aprovado, tá vendo? Então, o que será que ele vai fazer com esses 3 alunos aqui? E aí, eu estou criando um novo dataset com 2 colunas, conhecimento e comunicação. E eu estou colocando nomes encurtados só para facilitar, tá? Então, eu vou agora, feito isso, tá aqui. Os dados vieram para cá, tá? Teste. Então, vamos ver? Tá aqui. Muito bem. Tá sem o aprovado, né? Lembrando que no anterior tinha uma aprovação. Agora vamos para o teste. Muito bom. Aí, agora eu vou, depois de tudo isso aqui, né? Agora eu vou, então, fazer a previsão. Que, na verdade, eu rodo a predição desses resultados dos 3 novos dados. E aí, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Previsão, eu vou jogar, então, numa função de cálculo, compute, que é interna do Neural Net. Nessa eu tenho que colocar qual vai ser o meu de que análise modelo eu estou usando. Obrigado, Hilton. E eu estou criando em cima, eu estou usando, eu poderia fazer tudo de novo, dizendo, ó, o novo dado que eu vou computar a previsão é de conhecimento e comunicação. Só que eu já tenho aqui o dataset chamado teste. Então, eu estou usando esse cara aqui. Opa. Muito bem. Bom, criou lá a previsão, uma lista com 2, que é RNA e teste. Vamos ver? Só para a gente ter ideia do que ele fez. Está aqui, ó, ele criou uma previsão, tá? Mas a gente já vai interpretar isso aqui já já. A gente vai, vou colocar numa tabelinha para facilitar isso aqui, tá? Inclusive, em relação à minha cola, já deu resultados diferentes, gente. Olha como é a coisa. Por isso que falo para Basileia, isso é uma coisa que não fica claro. Então, por exemplo, imagina para fazer algo para o Estado que precisa de comprovar como é a transparência. Isso aqui não funciona muito ainda para isso. Eu estou dizendo isso porque o meu professor lá da USP falou isso. Bom, agora o que eu estou fazendo com isso aqui? Eu vou converter as probabilidades em classes binárias para aprovado e reprovado. Então eu estou aqui, ó, trazendo aquela tabelinha para mostrar os resultados, mas até aí, isso aí e nada. Olha como deu diferente os resultados. Para mim está dando outros números aqui, gente, do meu modelo. Então, agora eu vou criar as probabilidades, jogando em cima dessa previsão que está aqui em cima, dos resultados, e vou agora fazer vou identificar a resposta, vou jogar numa variável de resposta, vou identificar se ele for, se a probabilidade for maior que 50%, então eu vou jogar isso aqui, dizendo, ó, então, aprovado. Se for menor que 50%, eu estou trabalhando com probabilidade, né? Se for menor que 50%, então reprovado. Agora eu vou pedir, bom, ele criou aqui uma classificação e ele já está meio que mostrando para mim, ó, maior que 50% seria aprovado, né? No caso, 0, 0 e 1, só o último que vai ser aprovado. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. 0, 0 e 1, o aluno 1 reprovado, o aluno 2 reprovado, o aluno 3. Eu estou querendo, por aqui, ó, o aluno 1 foi reprovado, o aluno 2 foi reprovado e o aluno 3 foi aprovado. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar o novo plot
eu ver se ele... Ah, apareceu na outra tela aqui. Ele recalculou isso aqui e ele trouxe novos pesos e importâncias, e a partir de agora, qualquer novos alunos que eu queira colocar e executar, aí ele vai, de certa forma, ele vai começar a aprender esse modelo matemático e aplicar para mim, tá? E aí? Frustrou? Ou Muito bacana, ajudou? né? Pensa você fazer isso com uma regressão linear. Você teria que sair caçando qual a função que explica isso aí, não sei o quê. Nesse caso aí até não seria difícil, porque eu não sei como você calculou as notas, mas sei lá, o dois ifs talvez resolvessem, eu não sei exatamente. Mas imagina o poder disso, você enfiar qualquer padrão de dados sei lá de onde veio isso, e essa rede neural calcular entender os seus dados, né? É muito poderoso, realmente impressionante. O exemplo é simples, tudo, mas já dá uma ideia do poder do negócio, né? Muito bacana. É. E é uma rede muito simples também, né? Só tem 3 camadas. Pelo que eu tenho ouvido falar, essa área de rede neural, não dá para estudar tudo, aprender tudo, mas pelo que eu tenho ouvido falar, o mais quente hoje em dia é o tal de rede neural profunda, que o máximo que ela tem de diferente dessa rede neural simples é que tem mais camadas, né? Então, portanto, ela tem mais flexibilidade, consegue modelar coisas bem mais complicadas, né? Mas é muito impressionante, realmente impressionante. Eu vou fazer o de análise de crédito, que eu acho que esse é legal a gente ver aqui como funciona. Agnaldo, Pois não. deixa eu interromper aqui. O Tchaconello tinha colocado uma questão aqui antes, eu não Claro, quis claro. tirar o seu raciocínio, Não, mas é tudo só para enfatizar, ele disse, isso significa que foi definida uma regra geral de comportamento a ser verificada a sua validade, né, que é exatamente o que você demonstrou agora, né? Isso, sistema, o modelo, né, ele foi capaz de definir uma regra geral de comportamento com aqueles dados iniciais, com aquela base, né, de 6, e aí você testou, né, validou aquele modelo com essa ação que você fez agora. Exatamente. Bem lembrado. Aliás, foi importante, porque a gente fica aqui, né, na atenção de fazer com que a coisa funcione, e quando a gente está pilotando uma coisa que a gente só testou poucas vezes, né, esse aqui deve ser a, sei lá, quarta ou quinta vez que eu estou testando um modelo de RNA. E então a gente fica ainda inseguro, né? Até de dar alguma coisa que a gente não conhece. Eu estou falando uma coisa aqui interessante. Vocês sabem o que eu vou falar. Quando a gente faz programação, quando a gente faz alguma coisa de programação, que a gente pega os dados, a gente tem que garantir que os dados dão sempre os mesmos, não é verdade? Não é assim que a gente trabalha? Vocês concordam? No resultado, no acompanhamento, tem que dar o mesmo. Se eu passo o código para você, Hilton, para você executar a mesma coisa, com a mesma base, tem que dar os mesmos resultados, não é verdade? Isso aqui não dá a mesma coisa, não dá. Nós chegamos a uma conclusão lá, 22 alunos fazendo a disciplina, dava resultados diferentes, então eu fico aqui, eu estou aqui meio assim, sabe, ainda Mas, falando, espero desculpa que dê certo. perguntar, os resultados diferentes foram a respeito das conclusões? Tipo, Desculpe, passou, não, não. ou foram os Nesses, numerinhos só? nesses números aqui, ó, nas Então, previsões. mas eu digo, digamos, numa das execuções, o aluno 3 foi reprovado ou não? Ou Não, ele sempre era não, aprovado, sempre. mas com variação dos Os, valores os, em si? os decimais ali que tem umas diferenças assim Ah, tá. inexplicáveis, Então, entendeu? eu chutaria o seguinte, se você me permite, aí Pois não, o americano chama de, como fala isso? Eles falam long shot, um chute, é um termo, por baixo. como chama? Isso é Gentil bem para baixinho. dizer, deu um chute do caramba. Então, É, algumas dessas coisas dependem de que eles chamam de gerador de número pseudo-aleatório. É como o professor estava falando, uma variável totalmente aleatória, cada execução vai dar um resultado diferente.
mas o pessoal em computação usa um negócio que chama número pseudo-aleatório, quer dizer, é uma coisa que vai dar o mesmo resultado sempre. Só que o que talvez esteja acontecendo aí é que, de alguma forma, ele está sendo alimentado com sementes diferentes. Então, significa, por exemplo, que se você conseguisse fechar a semente, deixá-la constante, em todas as execuções daria certo. Talvez o que esteja acontecendo é que essa semente está sendo alimentada pelo... Eu acho que é isso mesmo, talvez no caso do R. Você está deixando uma semente que é alimentada talvez com o tempo. Então, você roda num horário, vai dar um resultado. Mas, como o algoritmo é muito bom, ele converge. Então, por exemplo, se você rodar, sei lá, às 6 da manhã, vai dar 95. Rodar às 7 da manhã, vai dar 98, e etc. Mas a coisa importante, que é aprovado ou reprovado, se mantém, entendeu? Mas a variação é isso. Eu acho que faltaria deixar constante essa semente. Tem um negócio no R que é uma... eu vou depois olhar, mas tem justamente um... Às vezes você olha alguns algoritmos e antes de executar o algoritmo, o cara coloca lá set seeds, alguma coisa assim, para falar, eu quero que a alimentação do meu... Como chama? Do meu gerador de números pseudo-aleatórios seja a mesma. Então, você garante que em todas as execuções vai ser iguais. Senão, como você deixa essa semente liberada, cada execução, sei lá, ele vai olhar o relógio e vai falar, agora eu vou usar essa semente assim. Aí roda em outro horário, outra semente. Mas não tem problema, eu achei bacana que você tenha feito isso, porque você acabou demonstrando que, mesmo com essa quantidade pequena de dados, um algoritmo aí para decidir se o aluno foi aprovado ou não, que não é tão trivial, pelo menos não consegui ver, o programa deu certo em todas as suas execuções, né? Vamos lá. Agora eu estou importando uma tabela. Tá vendo o set seed ali? Isso, agora eu estou fechando. Aqui, isso, eu coloquei. Isso, agora você foi pode... falando, eu fui fechando. Eu apostaria, desculpa, só para terminar de dizer, desculpa, mas eu apostaria que nessa rodada vai dar sempre o mesmo resultado. Vamos ver. Eu apostaria, não sei se eu perco a aposta. Eu acho que você perde, mas tudo bem. É mesmo? Eita. Perde. Pô, professor. Eu estou trazendo uma base de créditos para a gente aqui para analisar, tá? De 2.000 registros, tá? Então, tá no Excel, tá em CSV e eu trouxe para cá, tá? Esse já é um modelo semi-pronto. Essa tabelinha dá para disponibilizar, até para fazer testes, tá bom? Então, já tem isso aqui, estava no Excel, já trouxe formatado. Eu cheguei a pensar em fazer com os números da Covid, mas eu falei, não, eu tenho que ser mais ágil e vou fazer esse de análise de crédito aqui, tá bom? E já estamos estourando, já vai acabar o pastel lá na feira. Aguinaldo, então, vamos lá. Oi. Tem que interromper você aqui para passar duas postagens aqui do Ticonello. Vai lá. Primeiro, acho que é até importante antes de você entrar no próximo modelo, né? A primeira é qual seria o significado de STEPS 13? Você tinha comentado isso anteriormente, que são 13 passos que ele executou, né? 13 vezes que ele tentou fazer, como você pediu retroalimentação, ele foi fazendo o modelo e aprimorando, né, refinando esse modelo, e quando ele chegou nesse 13º, mais ou menos, ele chegou à conclusão de que não valia a pena continuar fazendo mais passos, que o incremento de melhoria, né, o incremento marginal, seria pior do que o esforço dele de refazer os cálculos. É isso? É isso? Ô, louco, meu amigo! O cara é bom, hein? É um quase doutor. Certificado de participação, pelo menos você já tem. Legal. E tem uma outra questão aqui, essa é para você, essa eu não vou responder. A informação sobre erro 0603459 significa 60,3% de erro, ou seja, o número 0,60, né, percentual. Eu tinha dito uma coisa para o Hilton, mas Hilton, eu fui checar. É 0,6. Esse aqui é um modelo frágil nesse aspecto, porque temos poucos dados
e um número até maior do que esse 0,5. Né? Na continuação da pergunta, né, exatamente, você já antecipou, né? Neste caso, uma base maior para RNA levaria a um erro menor. Vamos ver? Vamos ver. Eu estou apostando para mostrar uma coisa aqui com esses 2.000 dados, com um RNA bem mais baixo, mas bem baixo mesmo. Vamos ver se eu consigo chegar nesse modelo, se eu consigo fazer um modelo interessante. Agora um detalhe, o erro 0,060 não é 60%, é 0,6%, tá? Então, o erro que eu vou simular agora, se ele passar de... se ele passar de 0,5, aí eu tô ainda achando que o meu modelo não foi lá grande coisa, tá? Se ele passar de 0,5, aí eu vou ver que meu modelo não é grande coisa. Aí tem uma parte da análise de erro aqui, que é aquela coisa comum, né? Quando passar de 5,0, aí a gente pode realmente justificar. Agora, quando a matemática, quando o modelo está aprendendo, então ele, de certa forma, ele joga alguns erros mais altos do que o que a gente espera, tá? Mas vamos ver, porque eu estou ansioso para ver esse quanto que ele vai dar agora, porque à medida que eu vou ensinando a execução, ele vai tentando diminuir esses erros aqui. Erros, eu digo, no mesmo modelo que eu estou testando, tá? Bom, seguindo. Então, eu estava aqui, eu importei os dados, né? Importei o cliente ID. Também, né? Então, agora eu estou fazendo eu já fiz a carga. Um detalhe, né? Eu tenho uma planilha, já estava pronta numa pasta chamada textos, então eu só importei, isso aqui foi para acelerar, e tem 2.000 registros aqui que a gente usa. Dos 2.000, quando eu mandei executar aqui head, dataset, ele só me mostrou 6, só para a gente entender, né? Mas aqui em cima eu tenho quantos dos 2.000 que eu precisar, tá aqui em cima, tá? Bom, outra coisa que eu queria apontar peraí que tá travando aqui de vez em quando. Esse conjunto de dados, ele é de histórico, assim, né? De clientes de uma renda anual misturada aqui. Então, tem várias coisas aqui que a gente tá dentro desse dado aqui, né? A gente tá meio que sorteando. Aí desse sorteio aqui, né, digamos assim, não está ordenado, classificado por um campo, tá solto, né? Então a gente pode identificar que esses dados já estão meio que tratados para efetivamente embaralhados, para efetivamente fazer um teste aleatório efetivamente, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma área chamada train set, e nesse train set eu vou jogar os dados, os primeiros dados de 1 até 800. Se tiver pergunta aí, vai falando aí, viu, Luiz? Pode deixar. Aí tem uma outra área que eu vou jogar para teste, é a parte do dataset do 801 até o 2000. Acho que aqui tranquilo para todo mundo, né? Opa, só vai dar um errinho aqui, mas tudo bem, né? Beleza. Então, se eu chegar aqui, né, eu vou ver que eu tenho um frame set com 800 registros e um teste set 1200. Então, ele pegou essa tabelinha, dividiu em duas, certo? Desculpe, eu falei dataset, um é teste set e outro é train set, tá? Um para treinamento e um para teste.
Bom, agora eu vou seguir usando o modelo de de redes neurais. Aqui é importante falar uma coisa. Eu vou construir um Haydn de 4 neurônios, e também outra coisa importante que eu vou falar, o valor limiar, o valor da saída, como ele não é um valor assim que nesses dados aqui que a gente consegue meio que bater o martelo, eu vou trabalhar num valor limiar de 10%. E vou trabalhar num pacote, numa rede aqui, de retroalimentação de novo. Então, vocês vão ver que essa retroalimentação ela pode acontecer uma segunda, uma terceira tentativa, ela vai dar alguns números um pouco diferentes, mas vamos ver. Para CreditNet eu vou jogar. Gente, vou copiar as colinhas, senão a gente vai ficar perdendo tempo aqui. Ó, a saída vai ser para um campo que está aqui chamado default 10 year. Por que esse 10 year? Porque os dados, como eu estava falando, né, eu estava tentando contextualizar, os dados eles estavam separados para dados de 10 anos, baseado numa consolidação de 10 anos, esses dados. Tá? Bom, então deixa eu só ver se está tudo bem aqui. CreditNet, NeuralNet, eu estou fazendo uma rede oculta para 4 camadas, para trabalho de sinal de vida aqui, vamos dizer assim, né? Uma parte mínima, ele vai trabalhar com um valor mínimo aqui, então ele vai tentar reduzir no mínimo número lá que ele identificar. A saída, eu estou fazendo uma retroalimentação, e o limiar de 10%, o threshold é o limiar de 10%. Na regressão a gente pode fazer com lineares máximos e mínimos. O resultado é a soma de LTI mais age, pelo menos, tá? LTI mais age. Vamos lá. Tá trabalhando. Ele está trabalhando ainda. (8,12 segundos). Ele deu um erro alto. Daquilo que eu esperava. Lembra? 0,5? Ele está dando um erro mais alto do que eu esperava. 0,79202. Ele seguiu 7.266 passos. Nossa. Tá? 7.000 com 4 camadas, ele fez 7 idas e vindas. Tá? Vamos ver se na segunda alimentação, aliás, antes disso, deixa eu só mostrar aqui, né? Plot, CreditNet, app igual a teste. Isso aqui eu estou querendo dizer que a rede construída, eu estou executando só para mostrar da melhor maneira o plot, para não ficar até muito embolado, tá? Aqui. Zoom. Vocês conseguem ver a tela no Zoom? Sim, sim. Sim. O erro ainda deu alto para mim, mas não deu 5. Né? Aqui, então, foram 2 entradas. Ele deveria formar até 4 camadas, deu 3, porque ele não conseguiu estrangulando. Eu coloquei 4 aqui. Ele não conseguiu estrangulando. Tá vendo? 1, 2, 3 camadas só. Não é isso? 2. Não, desculpe. Aqui, 4 camadas. 2 entradas, 4 camadas e uma saída. Para default, aqui, uma saída, 4 camadas. Eu estava contando aqui. Eu acho que eu fiz uma contagem errada aquela hora, mas a camada é aqui, tá? Muito bem. Aí agora, deixa eu só voltar nessa telinha aqui. Pronto, tá melhor. Aqui. Olha só, os pesos que ele formou. E agora a gente pode, então, de certa forma, ver
a nova CreditNet aqui, o que ele formou, e o treinamento, ele usou essas 800 variáveis, olha só. Ele usou isso aqui para treinamento, e ele está dando o resultado no final aqui. Aí agora vamos testar, ver se o modelo funcionou. Aí depois de funcionar, eu vou mostrar a tabelinha que ele construiu aqui, já. Então é temp teste. Para essa temp teste eu vou usar os dados. Nossa, o horário está avançando. Como a coisa avança rápido, né? Igual, vou trazer os dados da LTI e idade. Ou eu temp teste. Também, né? Não funciona. Temp teste. Assim. Aí para credit net, eu vou usar CreditNet, eu vou usar Compute. Não, vou usar CreditNet, eu vou usar Results, que é o que está. Estou criando uma variável que eu vou fazer a computação da CreditNet. E temp teste. E vou mostrar esses dados da temp teste. Esse aqui. Estou trabalhando com agora eu separei aqueles dados só LTI e age, sem a variável de resultado. E vou fazer ele aprender com isso. Um detalhe aqui. O Wilton tinha razão naquela história do fixação. Agora os dados estão dando os mesmos na minha tabelinha. Deixa eu olhar. 0,23, 0,6. Aprendeu a fazer a mesma coisa até aqui, Hilton. Ele lê igualzinho. Bacana. 4 casas decimais ele aprende bem. Depois o outro ele foge um número ou outro aqui. Vamos ver o resultado desse agora. Results. Data frame. Vou jogar no data frame, eu vou usar o campo de full year, 10 year, tá? E vou usar como predição o CreditNet. O que eu estou fazendo aqui agora é a visualização dos resultados, só para melhorar a visualização dos resultados. E vou mandar ele executar isso para os próximos registros, tá? Então aqui eu vou fazer assim, né? Data frame para esse data frame eu vou usar o teste 7 para o campo default year, a predição eu vou usar CreditNet. Essas funções elas têm num livro aqui que eu já mostrei aqui, que é aquele livro de mineração de dados que eu mostrei na aula passada. E ele explica até melhor todos os passos. Result. Pronto. Vamos ver se ele criou aqui uma tabela chamada Results, que está trabalhando com essa tabela aqui, ó, com 2 campos, atual e predição, para ele poder identificar, para ele poder aprender. Agora eu vou só mostrar esse Results do 100 ao 115, só para a gente entender o que aconteceu.
Olha como ele faz. Ele mostra a coluna atual dos próximos 100 e ele está dando o valor de predição. Eu não consigo interpretar esse predição aqui, agora, porque ele está confuso para muitos aí, né? Tem aí os valores em casas exponencial e tudo mais, mas eu vou mostrar agora. Aguinaldo, essa notação científica é tão fácil. Fácil. Esse E20, E-20 é tão fácil. Então, muito tranquilinho, né? Então, mas agora para melhorar a legenda aqui, eu vou mostrar da seguinte forma. Round Results Prediction. E vou pedir para ele mostrar de novo. Olha como melhorou. Esse é o dado que ele entendeu que seria o atual, e esse ele já está dando a previsão se ele aprendeu ou não. Se o cara se o cara com essa legibilidade aqui, a gente consegue interpretar que se ele aprendeu, o modelo aprendeu ou não, a identificar para quem a gente pode dar crédito ou não. E aí eu poderia fazer isso aqui agora com todos. Pode fazer uma subtração para ver se acertou ou não. Exatamente. Então eu poderia ver se ele acertou em cima daquilo que eu quis eleger como aprendido. Vocês entenderam? Eu fiz um recorte dos dados, não considerei o campo que já estava dizendo se dava crédito ou não. E em cima disso eu analisei se ele conseguiu aprender ou não. E a possibilidade dele... E mesmo sendo um erro, né, 0,79, ele meio que acerta tudo, né? Então... E aqui a gente trabalhou com os dados aqui no caso dos testes já, né? Finais. Uhum. Bom, gente, tenho mais exemplos para seguir, mas o tempo já estourou e o pastel está esperando a gente lá. Muito bom. Muito bom. 7.900 passos, já bateu a meta diária de caminhada. Boa! Vocês também são os palhacentos, hein? Muito boa. Que tal? Mas acho que foi muito claro. Acho que a gente precisa explorar mais isso aqui, entender com mais dados, saber o que lidar, como lidar com esse tipo de coisa. Tem uma coisa discriminatória que aqui a gente usou, idade e o score. Então, tem coisa discriminatória que a gente precisa, como pessoa, né, ir lá e analisar, né, não confiar nos dados que ele dá, né? Eu gostei muito, achei muito legal. A gente não pode estudar tudo, tem algumas coisas que a gente fica adiando. Eu sempre tinha um adiamento muito grande com esse negócio de redes neurais, e aí eu juro por Deus, com essa apresentação, realmente eu não sei, eu tive uma compreensão muito mais... Eu tinha uma ideia muito geral, muito conceitual. Agora, com essa apresentação, eu cheguei ao nível do como fazer, né? E aí eu realmente tirou, não sei se meu medo, mas com certeza tirou minha razão para ficar adiando, né? E aí gostei bastante, deu para aprender bastante, uma coisa muito simples, muito prática, muito direta. Não é à toa que eu chamo o mestre Aguinaldo de mestre. Foi muito legal, gostei muito. Eu também achei que foi bastante ilustrativo e vai bem ao encontro do título dessa série de lives, né, que é Desmistificando. Então, acho que ele conseguiu mostrar, né, de uma maneira simples e bastante didática, como que nós fazemos a criação dessa rede, né, primeiro com um exemplo com poucos dados, e depois com um exemplo mais completo, né, tanto em quantidade de atributos, quanto em quantidade de dados que estavam disponíveis, né, para utilização. E isso, assim, foi uma escolha muito feliz, né, da maneira de apresentar, porque realmente conseguiu explorar aí as diversas características
e foi muito legal. Gostei também de aprender, como eu sempre digo, né? Nós sempre aprendemos um pouco mais, e muito bom. Agnaldo está de parabéns. Vamos lá. Mas voltando, então, só resgatando semana que vem com o Alessio. Professor mestre Alessio Chiurato, que vai mostrar para a gente um conjunto aí de técnicas, né, para a gente fazer análise de dados qualitativos, né, no sentido de transcrição, né, de áudios para uma forma digital e para que a gente consiga aproveitar essa forma digitalizada para fazer análise de dados. Então, mais um capítulo aí dentro da parte de análise, né, agora focando em transcrição de áudios para digitalização. E no dia 20, eu vou fazer aqui vamos, né, juntos, vamos tentar combinar para juntos, falar sobre SQL Server, né, a aplicação do SQL Server para inclusão de dados para que a gente possa, por exemplo, exportar para CSV, para Excel, para Power BI. Eu já tenho algumas coisas prontas para mostrar aqui, tá bom? É isso? Perfeito? E então tá bom. A gente vai marcando as outras aí, conforme as sugestões forem aparecendo. Acho que você já gostaria de ter o Ticonello com a gente aqui, também a gente já pode tentar marcar, e assim a gente vai estendendo aqui a nossa programação. Desmistificando a inteligência de mercado. E aproveitando, últimos dias para você se inscrever na pós Inteligência de Mercado do Centro Universitário Senac. Vai lá, corra lá, faça sua inscrição. Imagina, em dezembro você já está com uma pós em Inteligência de Mercado. Não é isso? Maravilha. Últimas vagas. Muito bom. É, isso aí. Vamos lá. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Valeu, obrigado. Um abraço.